E se eu disser para você que, na verdade, nem todos são filhos de Deus? Pois é, eu sei. A gente está tão acostumado no ambiente que nós vivemos e que nós ouvimos de todas as pessoas dizendo que todos são filhos de Deus, porque todo mundo é filho de Deus. Nós estamos acostumados com isso. Mas, na verdade, quando nós nos aprofundamos na leitura bíblica, nós descobrimos e vamos descobrir que não é bem assim. Que nem todos são filhos de Deus. Na verdade, todos realmente somos criação de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Nós poderíamos até dizer que todos são filhos de Deus no sentido de criação. Mas talvez você já tenha ouvido a popular expressão de que pai é quem cria. Já ouviu falar sobre isso? Que pai não é simplesmente ter vínculo de sangue ou vínculo biológico, mas pai é aquele que tem vínculo de amor, de relacionamento. Conheço várias histórias, eu já conheci histórias de que filhos e filhas que diziam que, na verdade, o seu pai adotivo era o seu verdadeiro pai, porque era aquele pai que ele tinha relacionamento. A mesma coisa acontece com o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos descobrir que nem todos são filhos de Deus. Imagine só como que seria a cena de você chegar diante de Jesus dizendo: "Ô pai, e aí, meu pai?" E ele virar para nós e dizer: "Olha, sai daqui, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço." E nós vemos que Jesus disse sobre isso nos evangelhos. Mas eu gostaria de meditar um pouco em Gálatas, no capítulo 4. Se você estiver com a sua Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia, para que nós possamos ler e meditar junto nesse texto. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 7. O apóstolo Paulo, nessa carta, a carta de Gálatas é uma carta poderosa, é uma carta que fala sobre a liberdade, em como Deus, através de Jesus na cruz, nos trouxe liberdade, verdadeira liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa carta é maravilhosa, inclusive nós já fizemos uma reflexão em toda a carta de Gálatas lá na Escola do Discípulo. Convido você a acompanhar, estudar e se aprofundar um pouco mais sobre isso lá no canal da escola. Vamos ler o texto então? Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está em uma posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer os seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Preste atenção nessa parte. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos como escravos dos princípios básicos deste mundo. Por enquanto, até aqui. Interessante que aqui Paulo ele está usando uma analogia, ele está fazendo uma ilustração com o ambiente do Império Romano, que eles estavam muito acostumados. Então Paulo traz essa ilustração para que os seus leitores consigam enxergar e visualizar aquilo que Paulo está dizendo. Paulo era muito bom nisso, ele era muito bom em trazer exemplos práticos para que as pessoas pudessem praticamente tocar naquilo que ele ensinava e que os seus olhos fossem abertos para a mensagem que Paulo queria ensinar. E aqui ele traz uma ilustração do Império Romano. No Império Romano, quando uma criança que era herdeira de uma terra, de uma propriedade, um homem rico que possuía muitas terras, e ele tinha o seu filho, o seu primogênito, aquele que iria herdar tudo aquilo, enquanto esse filho, esse herdeiro, era uma criança, essa criança ainda não tinha direito a nada. Existia naquele tempo os tutores. Enquanto aquela criança crescia, ela ficava debaixo de uma tutoria. Ela era ensinada a viver, a enraizar todos os seus costumes, toda aquela cultura. E aquela criança, ela ficava debaixo de uma tutoria até que ela atingisse a maioridade, até que chegasse à plenitude dos tempos, que é o que Paulo fala aqui. Quando essa criança chegava na plenitude dos tempos, então agora ela não era mais escrava do seu tutor e ela se tornava então herdeira de tudo que seu pai tinha. Ela realmente, a partir daquele momento, ela era uma herdeira. O que Paulo está dizendo é que a nossa situação diante de Deus é a mesma coisa. Paulo está dizendo o seguinte: olha, por mais que aquela criança seja filha legítima do dono da terra, ela em nada se difere de um escravo. Ela pode ter o sangue do seu pai, mas ela não se diferencia em nada do escravo, porque ela está debaixo de um tutor. Da mesma maneira,
Nós, por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso pecado, porque nós nos rebelamos, nos afastamos de Deus, por causa do nosso pecado, nós somos escravos, estamos separados de Deus e a nossa situação é de escravidão. Paulo, ele vai ser enfático em dizer, olha, nem todos são filhos de Deus. Porque, na verdade, por causa do nosso pecado, nós nos tornamos escravos. Escravos do nosso pecado. E nós vamos ver nesse texto, nesse ensinamento que Paulo está nos trazendo, nós vamos descobrir aquilo que nós fizemos, que nos separou de Deus e que nos fez escravos, aquilo que Deus fez e que Jesus fez e o que o Espírito Santo faz. Mas a primeira coisa que nós fizemos é que nós nos separamos de Deus por causa do nosso orgulho, por causa do nosso pecado. Nós nos tornamos escravos e nós nos tornamos escravos do nosso pecado. A verdade bíblica é que Deus criou você para que você vivesse um relacionamento de amor com Deus. Foi para isso que nós somos criados. Nós somos criados para amar a Deus e sermos amados por Deus. Mas nós falhamos. Como eu disse da última vez que eu preguei, nós falhamos miseravelmente em amar a Deus acima de todas as coisas. E imediatamente nós começamos a colocar outros amores no lugar de Deus e isso nos escravizou. Isso nos separou de Deus. E a nossa separação de Deus ela é tão grande que não existe nada, absolutamente nada que nós possamos fazer para que a gente seja reconciliado com Deus. Porque Deus é santo. Você já ouviu alguma pessoa dizendo que Deus é justo? Deus é justo, porque Deus é justo. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo para mim, porque Deus é justo. A minha vontade era dizer para ela, vem cá, mas isso não te traz terror, não? Isso não te deixa aterrorizado? Porque se Deus é justo e eu não sou justo, tem algum problema aí. Isso quer dizer que eu estou completamente separado de Deus. Essa é a nossa realidade, nós estamos completamente separados de Deus por causa do nosso pecado. E quando nós falamos em pecado, talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça é mentira, adultério, pornografia, são coisas imorais que vêm à nossa mente, tudo isso é pecado, mas o problema do pecado é maior, ele vai mais embaixo. O nosso problema é que nós amamos qualquer outra coisa ao invés de amar a Deus. Nós nos separamos dele e nos tornamos escravos. Nos tornamos escravos. Todos os seres humanos, todas as pessoas são escravas espirituais de alguma coisa. Todos nós somos escravos de alguma coisa. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo de qualquer outro amor. David Foster Wallace, inclusive é um romancista ateu, num discurso, certa vez, que ele disse numa universidade, ele disse algo muito interessante que eu gostaria de citar aqui para ilustrar isso que eu estou dizendo. Ele disse o seguinte: na trincheira do dia a dia, não há lugar para ateísmo. Não existe algo como não adorar. Todo mundo adora. A única opção que temos é decidir o que adorar. E o motivo para escolhermos algum tipo de Deus ou ente espiritual para adorar é que todo outro objeto de oração te engolirá vivo. Quem adorar o dinheiro e extrair dos bens materiais o sentido de sua vida, nunca achará que tem o suficiente. Aquele que adorar o seu próprio corpo e beleza, ou o fato de ser sexy, sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se manifestar, morrerá 1 milhão de mortes antes de ser efetivamente enterrado. Ao adorar o poder, você se sentirá fraco, amedrontado, e precisará de ainda mais poder sobre os outros para se afastar do medo. Adorando o intelecto, sendo visto como inteligente, acabará se sentindo burro, um farsante na iminência de ser desmascarado, e assim por diante. Isso que o David Foster disse é incrível e realmente faz todo sentido. Nós nos tornamos escravos daquilo que nós colocamos a nossa esperança. Quando a gente fala sobre ser escravo do pecado, a gente diz, aquela pessoa é escrava do pecado. Talvez você comece a imaginar coisas imorais que nos escraviza. Por exemplo, pornografia, isso escraviza, isso se torna um vício. Ou vícios em drogas, em bebidas, qualquer coisa que vicie e nos deixe escravos. Mas o problema é muito maior do que isso. O que nós acabamos de ler, o que Paulo está dizendo, o que as Escrituras nos dizem, é que qualquer coisa que nós colocamos a nossa esperança nos escraviza.
Se eu tenho a esperança de ser feliz através do dinheiro, eu nunca vou achar que tenho o suficiente. Eu me torno escravo daquilo. Se eu coloco a minha esperança num relacionamento romântico, eu nunca vou estar satisfeito, porque a pessoa sempre vai me frustrar, eu me torno escravo daquilo. Nós nos tornamos escravos daquilo que colocamos a nossa esperança. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, por causa disso, porque nós estamos colocando a nossa esperança em outro lugar que não a Deus, nós somos escravos. Nós estamos escravizados. E por causa da nossa escravidão, nós estamos separados de Deus, não temos acesso a Deus e não temos acesso à paternidade de Deus, porque nós nos tornamos escravos daquilo que nós amamos. Nós amamos qualquer outra coisa, estamos fora de lugar, nosso coração está inquieto. Nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus, como disse Agostinho. Não sei se você já pisou numa pedra que estava fora do lugar. Eu sou de Minas, inclusive estava passando uns dias de férias lá, e lá tem muitos rios lindos, né, com água cristalina, e cheio de pedras, aquelas pedras grandes. E eu e os meus amigos, a gente sempre gostou de subir aqueles rios pulando as pedras, né, pulando as pedras, para achar outros lugares que eram mais bonitos, para tomar banho e tirar fotos. E recentemente, nós começamos a subir o rio pulando pedra, e eu pisei numa pedra que estava fora do lugar. Não sei se você já pisou em alguma pedra que estava fora do lugar. No momento que eu pisei naquela pedra que estava fora do lugar, ela rolou e eu caí e me estabanei todo. Me ralei todinho e voltei para casa todo sangrando, porque eu pisei na pedra que estava fora do lugar. Quando a nossa vida está fora de Deus, quando nós depositamos a nossa esperança em qualquer outra coisa, a nossa vida é como essa pedra fora do lugar. A gente sempre está inquieto, nós andamos inquietos e nós somos escravos. Nós somos escravos. Escravos das nossas expectativas, escravos dos nossos amores, escravos porque a gente busca desesperadamente viver à altura de determinados padrões e a gente não consegue. Somos ansiosos e vivemos sobrecarregados pelas nossas preocupações. O nosso relacionamento com Deus se torna cada vez mais inexistente. Nos tornamos escravos porque a gente sabe que deveria viver uma vida que a gente não consegue viver. A gente sabe que tem um padrão de vida que eu gostaria de viver, mas eu não consigo, e então eu me sinto culpado. Eu me sinto culpado porque eu me sinto que eu sou um impostor, porque eu não sou quem eu deveria ser. Nós somos escravizados pelos nossos sentimentos e pelo pecado. E por causa disso nós estamos separados de Deus. Mas aí nós vamos descobrir a obra que Jesus fez. O que nós fizemos é que nós nos separamos de Deus e nos tornamos escravos. Mas tem a obra que Jesus fez. Continuando o texto, lá em Gálatas, nós vamos ver o seguinte, né? Acontecia conosco, éramos como crianças, éramos como escravos dos princípios básicos deste mundo, mas, essa palavra mas, muda tudo. Esse mas é a melhor notícia que você vai receber hoje na sua vida. Esse mas é a melhor notícia que nós temos em toda a Escritura. Mas, você é escravo, nós somos escravos, nós estamos separados de Deus, mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, sob a lei, e assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei. E a fim de nos adotar como seus filhos. E porque somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro com ele. Aleluia, esse mais muda tudo. O que Paulo está dizendo é que nós éramos escravos do nosso pecado, nós éramos escravos, estávamos separados de Deus, mas a boa notícia é que porque Deus nos amou, Ele enviou Jesus, e naquela cruz Jesus nos libertou da escravidão. E a imagem que Paulo traz aqui é realmente a imagem de um mercado de escravos. Vamos imaginar um mercado de escravos. Porque a escravidão, infelizmente, a escravidão naquele tempo era comum, ainda existia. Então Paulo está trazendo uma ilustração aqui justamente do mercado de escravos. Quando uma pessoa era escrava, ela pertencia completamente ao seu senhor, mas existia uma oportunidade dela ser liberta. Ela poderia ser liberta caso o próprio dono a libertasse, ou se ela fosse comprada, se sua dívida ou se seu preço fosse pago.
Assim como nós vemos na história do Brasil e de vários lugares da escravidão, os escravos eram como mercadorias. Eles tinham o seu preço. Então uma pessoa poderia chegar e dizer, olha, quanto é que custa esse escravo aqui? Esse é um bom escravo, gostei dele. Quanto é que custa? Custa X. Eu vou pagar então por ele. E podia comprar aquele escravo. Os escravos, as pessoas eram como uma mercadoria. E o que Paulo está dizendo é que a melhor notícia que nós temos é que quando chegou o tempo certo, quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus veio como homem, Jesus veio no meio de nós. E lá naquela cruz ele pagou o preço da nossa escravidão. É como se Jesus chegasse ao nosso senhor de escravos e dissesse, quanto é que custa a dívida dele? Quanto é que custa para que esse escravo possa ser livre? E a Bíblia vai dizer que o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Esse era o preço que deveria ser pago. E Jesus paga esse preço por nós. Ele paga esse preço e ele nos liberta da escravidão. É como se ele pagasse a nossa dívida e dissesse, agora você está livre. Essa é a melhor notícia, mas não para por aí. Jesus nos libertou como alguém liberta algum escravo, mas ele não apenas nos libertou. Jesus não chegou para nós simplesmente dizendo, olha, paguei seu preço, agora você está livre, pode ir. Agora, viva direitinho, tá bom? Não faz mais nada de errado, não volte mais a ser escravo, comece a trabalhar, vai fazer aquilo que é correto. Não foi isso que Jesus fez. Jesus não apenas nos liberta e nos deixa solto por aí, não. Jesus nos liberta. Como diz o texto, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, ou seja, para pagar o nosso preço da escravidão, a fim de nos adotar como seus filhos. A fim de nos adotar como seus filhos. Jesus não apenas nos liberta da escravidão, mas Ele nos adota como seus filhos. Ele faz com que a gente faça parte da sua própria família, nós tenhamos acesso a toda a sua herança, que nós nos tornemos filhos de Deus por adoção, pela graça, por causa do que Jesus fez. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós éramos escravos, mas Deus nos amou e pagou a sua dívida, te libertou da escravidão. Mas Ele não só te libertou da escravidão, Ele colocou o seu nome no seu livro da vida. Ele te adotou como filho, nós somos adotados como filhos de Deus, nós temos acesso a todo o amor de Deus por causa da obra que Jesus nos fez. Jesus não fez apenas uma transferência de pecados, de transferir a nossa dívida para Ele, mas Ele também nos transferiu todos os seus direitos. Isso é maravilhoso. Jesus não apenas pagou o preço do seu pecado, mas Ele colocou sobre você todos os direitos de filhos de Deus, de termos acesso a toda a sua herança, de sabermos quem nós somos nele. Nós somos libertos do corredor da morte e ainda recebemos uma medalha de honra, simplesmente pela graça. Não foi por causa de nada que nós pudéssemos fazer, não é pela nossa obra. Na verdade, não existe nada que eu possa fazer para ganhar essa liberdade ou para comprar essa liberdade. Apenas se Deus tomar essa decisão, apenas se a iniciativa vier dEle. E Ele fez isso. A Escritura nos diz que no tempo certo, Ele nos resgatou da escravidão e nos adotou como um filho. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Essa é a boa notícia do Evangelho. O que nós fizemos foi nos afastar de Deus. O que Jesus fez foi nos resgatar. E ainda tem o que o Espírito faz. A obra do Espírito. E esse texto é maravilhoso. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o seu Espírito, o Espírito de seu Filho. E por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. E aqui nós descobrimos a obra do Espírito. O que Jesus fez foi nos resgatar da escravidão e nos adotar como filhos. O que o Espírito faz é que a gente experimente tudo isso. Essa é a função do Espírito na nossa vida, de que Paulo está nos revelando aqui. Uma coisa é a gente saber o que Jesus fez. Outra coisa é nós experimentarmos esse relacionamento de pai e filho.
Talvez você saiba muito bem o que Jesus fez por você, porque você já ouviu muitas vezes, muitas pessoas dizendo isso para você. Mas a pergunta que eu te faço é, você já experimentou isso? Você já experimentou esse amor? Você já experimentou esse relacionamento de pai e filho? Você já experimentou essa adoção pela graça, por meio do que Jesus Cristo fez na cruz? Uma coisa é eu dizer para você que a maçã é doce. Outra coisa é você experimentar uma maçã e saber que ela é doce. Você já experimentou desse amor? Você já teve esse relacionamento com Deus? Jesus te resgatou da escravidão, mas a Bíblia está dizendo, o texto bíblico nos está dizendo, que agora, por causa disso, Ele nos envia o seu Espírito. E o Espírito nos faz presenciar, nos faz experimentar o que Jesus fez. E o Espírito nos leva primeiro a clamar a Deus. E esse clamar é como uma criança que busca o seu pai. Não sei quem é pai, eu não sou pai ainda, mas eu já observei isso acontecendo, que quando uma criança está em apuros, ou acontece alguma coisa, ela cai, ela machuca, qualquer coisa acontece quando uma criança está em apuros, qual é a primeira coisa que ela faz? Ô pai! E vai atrás do pai correndo, porque ela sabe que no pai ela encontra refúgio, porque ela sabe que no pai ela encontra segurança. E o Paulo está dizendo que o Espírito Santo nos leva a clamar. Ou seja, esse clamor de uma criança que a gente sabe que no nosso Pai a gente encontra refúgio, a gente encontra segurança, que nós podemos ir até Ele. Mas não só isso, Ele nos leva a clamar, Abba, Pai. E essa expressão é maravilhosa. Essa palavra Abba é uma expressão do aramaico que significa como que um balbuciar de um bebê. Como papai, paizinho. Como um neném que está aprendendo a falar papá, papá, papá. É uma palavra que denota profunda intimidade. Uma intimidade como nunca antes. E o texto está dizendo que você era escravo, mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus pagou a sua dívida, mas Ele não só pagou a sua dívida, como Ele te adotou como filho, e agora o Espírito Santo nos é enviado para que você consiga clamar e vivenciar e experimentar essa intimidade com Deus, que nos leva a clamar, Abba, Pai. Meu papai, meu paizinho, que nós possamos encontrar plena segurança nele. Essa é a maior e a melhor notícia de todas. Meu irmão, nunca ninguém vai subir aqui nesse púlpito e pregar algo mais importante para você. Eu não estou dizendo sobre mim, Felipe, da minha comunicação, não. Com certeza, muitas outras pessoas subirão aqui e pregarão essa mensagem melhor do que eu. Mas nunca alguém vai subir aqui e dizer uma mensagem mais importante, que a do Evangelho da graça de Deus, de que nós éramos escravos, mas Deus nos amou tanto que nos resgatou da cruz e nos adotou como seus filhos. Essa é a notícia mais importante do mundo. Essa é a notícia que você mais precisa nesta noite, nesta tarde. Essa é a notícia que você mais precisa para enfrentar todas as crises, para enfrentar todos os problemas, todas as tribulações. É saber que nós podemos deitar no colo do nosso Pai e clamar, Abba, Pai. De ter segurança nele. E aí eu me lembro do meu pai. Eu me lembro do meu pai, do relacionamento que eu tive com meu pai, de quando eu era criança. Eu sempre morri de medo de agulha. Sempre fui. Quando eu era adolescente, eu já causei um escândalo na escola, porque alguns enfermeiros foram lá para vacinar todo mundo. E eu causei um escândalo na escola porque eu não queria ser vacinado, eu morria de medo de agulha. Na verdade, eu ainda morro de medo de agulha, só que como eu já tenho 30 anos de idade, eu me faço de forte, né? Vou lá, mas por dentro eu já estou morrendo de medo. Mas sempre tive medo de agulha. E eu lembro quando eu ia fazer exames médicos e ia para o médico, e eu já estava morrendo de medo de levar uma agulhada. E meu pai olhava nos meus olhos e disse, filho, você confia em mim? Vai dar tudo certo, depois o pai vai te levar, vai te dar um presente, vai te dar um lanche, vai sair para comer, vamos divertir, mas vamos passar por isso agora que vai dar tudo certo. E aquilo já era suficiente para mim. Aquilo já era suficiente porque eu sabia que no meu pai eu podia confiar, que nele eu tinha segurança. Eu me lembro do relacionamento com meu pai, e agora o apóstolo Paulo está nos dizendo que porque Jesus pagou a nossa dívida na cruz e nos adotou como filhos, nós temos acesso a toda a sua herança. E nós recebemos o seu Espírito que nos leva a clamar, Abba, Pai. E quando eu tenho essa plena segurança de que Deus é meu Pai, coronavírus não me abate. Crise nenhuma me abate. Tá bom que tem dias que a gente fica um pouco mais triste, um pouco mais angustiado, mas jamais isso faz com que eu perca a esperança. Meus irmãos, eu tenho um testemunho para dar para você. Durante esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, é claro que eu me entristeci e lamentei muito pelas mortes,
pelas crises que nós estamos enfrentando, com amigos que estão passando por dificuldades. Claro que nós lamentamos. E a Bíblia nos ensina que o lamento é saudável. Mas eu posso te garantir que em momento nenhum eu estive ansioso ou com medo. Meu coração está em paz. Meu coração está em paz porque tem um Espírito que me leva a clamar, Abba, Pai, que cuida de mim, que cuida de todos nós, e que eu sei que nele eu posso confiar. Eu sei que nele eu posso confiar. Essa é a mensagem do Evangelho. De um bom Pai, que pagou a nossa dívida na cruz, que nos envia o teu Espírito para que nós possamos experimentar esse relacionamento de pai e filho. Amém? Gostaria de orar pela sua vida e te fazer um convite. Provavelmente você já ouviu muito, talvez você já tenha ouvido falar dessa notícia. Talvez alguém já te disse, olha, Deus te ama. Né? É fácil falar para todo mundo, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Eu sou quem dizes que eu sou, você é o que Deus diz que você é. Quantas vezes talvez você já tenha ouvido isso? Mas a pergunta que eu te faço é, você sabe, você já experimentou isso? Eu me lembro da história de John Wesley. John Wesley foi um dos grandes avivalistas que nós já tivemos na história. Inclusive falamos sobre John Wesley no nosso documentário da história do cristianismo. John Wesley ele era pastor, um pastor anglicano, ou seja, alguém que já conhecia Deus, já ouviu falar sobre Deus, ele pregava a palavra, era um pastor. E certa vez ele estava viajando para a América, ele era inglês, e ele estava viajando para a América para pregar o evangelho para os índios, ele estava indo fazer missões. E então eles passaram por uma grande tempestade. A tempestade que fez com que o navio quase afundasse. E John Wesley teve um profundo medo da morte. Ele ficou morrendo de medo, de morrer. E ele era pastor. E aí ele encontrou um grupo de moravianos que estavam no navio felizes, adorando e cantando a Deus. Aquilo impactou o coração de John Wesley. E ele se perguntou, meu Deus, de onde vem tanta segurança? De onde vem tanta alegria no meio da crise? Na iminência da morte, essas pessoas estão louvando e adorando a Deus. De onde vem isso? De onde vem isso? John Wesley se aproximou daqueles moravianos, começaram a conversar. E quando eles chegaram na América, um daqueles irmãos moravianos perguntou para John Wesley, olha isso, perguntou para o pastor John Wesley, você conhece Jesus? Claro, ele é o Salvador do mundo. Não, tá, eu sei que você sabe disso. Mas você conhece a Jesus? John Wesley respondeu, conheço. Mas ele mesmo confessa no seu diário que ele disse, olha, eu temi que naquele momento eu estivesse dizendo uma mentira. Porque aquela pergunta impactou o coração de John Wesley. Ele já era pastor, ele sabia de tudo isso, ele já pregou sobre isso. Mas um dia ele encontrou pessoas que realmente não tinham medo da morte. E perguntou para ele, você conhece a Jesus? E ele teve medo de não conhecer. Ele ficou um tempo nos Estados Unidos e voltou para a Inglaterra. E quando ele voltou para a Inglaterra, ele foi para uma reunião desses morávios. E enquanto eles estavam nessa reunião, uma pessoa estava pregando sobre a carta aos Romanos. E ele disse que pela primeira vez na vida dele, ele realmente experimentou o Evangelho, experimentou esse amor. O Espírito Santo abriu os olhos dele. E ele disse que naquele momento ele teve a plena certeza de que ele era adotado como filho, de que ele era justo, de que ele havia sido salvo, de que pela primeira vez na vida dele ele teve essa experiência de ser amado por Deus. Por isso eu te pergunto, talvez você já tenha ouvido muito falar sobre isso, mas você conhece a Jesus? Você conhece esse amor, essa adoção de filhos? Eu queria orar pela sua vida e que você meditasse nisso agora. E que se você quiser buscar por essa experiência, que você ore junto comigo. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque na cruz o Senhor pagou a minha dívida e me libertou da escravidão. Mas o Senhor não só me libertou da escravidão, como o Senhor também me adotou como filho. Eu sou filho de Deus. E Pai, o Senhor me deu o teu Espírito para que eu pudesse experimentar esse amor, de que nós somos adotados como filhos. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados.
E eu quero ter a plena certeza de que eu sou o seu filho amado. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Meu irmão, se você está experimentando isso no seu coração, esse sentimento de que você é amado por Deus, de que você é filho, se você fez essa oração, você deseja ter essa experiência de conhecer realmente a Jesus, não apenas saber quem Ele é, mas de conhecer essa paternidade de Deus, entre em contato conosco, entre aí no Fale Conosco, mande a sua mensagem, diz, olha, eu orei, eu quero isso, nós queremos conversar com você, nós queremos orar por você, nós queremos estar próximos de você. Que Deus abençoe sua vida e que nós possamos nos alegrar nessa noite com a melhor notícia de todas, com o mas na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho que pagou, nos resgatou da nossa dívida e nos adotou como filhos. E Ele nos deu o teu Espírito que nos leva a clamar, Abba, Pai. E nós não somos mais escravos, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro. Aleluia.